Olá, estamos abrindo mais um TriCast. Hoje eu aqui sem a minha digníssima Lud, ela está cuidando da nossa neném. Eu estou com um convidado mega especial que eu conheci já há um bom tempo, já trabalhamos juntos em projetos e hoje ele veio aqui para falar de um tema de o direito fora dos tribunais, gente. É isso mesmo. Como que você deve estar se perguntando? Como que existe direito fora dos tribunais? É, o direito que previne problemas, protege negócios, organiza famílias e evita conflitos, que os conflitos pequenos virem conflitos grandes. Boa noite, Eros. Muito prazer, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo ao TriCast. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Aliás, eu acho que eu fui o primeiro que entrou na fila. Demorou a fila para rodar, demorou a fila. Eu acho que você não tinha mais ninguém melhor para colocar. Vim eu mesmo. Mas é um prazer estar aqui. E vamos conversar dessa coisa tão direita, né? Ou tão esquerda que é o direito. É isso mesmo, ó. Eu queria começar, Eros, trazendo para o nosso bate-papo que, nossa, eu tenho certeza que tem muita coisa legal que quem tá aqui hoje para nos escutar, para ver esse podcast, tem muita curiosidade. Até porque quando a gente divulgou esse tema, o convite para as pessoas assistirem, pode ter certeza que gerou uma pulguinha atrás da orelha. Mas antes de a gente trazer esse... O pessoal acha estranho, né? Como assim direito fora dos tribunais? Existe isso? Como trazer para fora algo que é lá dentro mesmo, que as coisas se resolvem, às vezes, em última instância, lá dentro do tribunal. Mas, Eros, eu queria saber a sua trajetória, né? A gente vê esses olhos azuis, esse cabelo branquinho já, muita experiência. Queria saber como que foi lá de trás, como que você escolheu direito, como que chegou a... O Eros, gente, é do escritório RPD Advogados, que significa Romário e Paixão Dias, a sua digníssima também. Conta pra gente, como que surgiu isso? Cara, isso surgiu meio de acidente, né? Eu me formei em Direito na USP, e logo que eu me formei eu queria fazer concurso e tal, mas eu tinha tido um acidente, eu também não aguentava mais depender do meu pai, eu também queria ganhar minha grana. E aí fui para o Paraná, conheci a Andréia para lá e tal, e sempre trabalhei para alguém, né? Ora, para um parente que era do Paraná, depois numa associação de cartórios, na Noreg, e em escritórios particulares. Só que foi crescendo um pouco a vontade de tomar decisão, né? Eu não tinha nem a dimensão do custo que é poder tomar a decisão da empresa, né? Que é o custo de você pensar na faxineira, se tem papel higiênico, se tem detergente, né? De pensar se vai ter dinheiro para pagar as contas, como é que vai ter o dinheiro, né? Porque quem tem empresa... não pensa no mês a mês, a gente pensa no ano a ano, então é muito diferente. E dessa ideia de ter uma empresa, eu e um outro colega, a gente saiu do escritório para começar o nosso escritório. E a gente saiu meio saindo. A Andréia, ela trabalhava, ela tinha um escritório dela na Paulista, perto ali da Jovem Pan e tal, do edifício Gazeta. E a gente resolveu, então, a gente foi acampar no escritório da Andréia. E a gente ficou acampado lá um tempo, né? E no final das contas, a Andréia virou minha sócia e meu sócio virou meu ex-sócio. E não deu certo, né? Não dava, acabou não dando certo. Aí surgiu o RPD Advogados. E a gente está aí como RPD Cara, já faz 12 anos. 12 anos. Andréia, você é uma heroína. E aí, vocês então, falando da Avenida Paulista, falando de São Paulo, como que vocês vieram para São Carlos? Olha, veio um misto de duas coisas. A Andréia é do interior do Paraná, Cornélio Procópio, é uma cidade pequena. Eu sempre senti muita dificuldade nela em se acostumar com o ritmo de São Paulo. Né? São Paulo é um ritmo que as pessoas são mais distantes, você não se afeiçoa tanto, é um ritmo diferente de uma cidade pequena, né? Você está no meio de um monte de gente e você está sozinho, você sai daqui, você vira a esquina e ninguém mais te conhece.
E também de uma coisa minha que eu não aguentava mais ficar naquela loucura que era São Paulo. A gente teve o filho, teve o Murilo. Uhum. E eu olhava e falava, cara, o Murilo merece uma vida um pouco menos ordinária. E aí a gente queria uma cidade que permitisse uma rotina um pouco mais tranquila. A gente ficou entre Londrina, que é perto de Cornélio, não é tão pequeno quanto Cornélio, mas é uma cidade bacana, perto de Cornélio, tem família dela perto lá e tal, a filha dela morava lá na época. E São Carlos, que eu tenho família aqui, e São Carlos eu estou a 4 horas de São Paulo, eu até hoje mantenho clientes em São Paulo que eu consigo ir e voltar no mesmo dia. Perfeito. Então a gente acabou vindo para cá por conta dessas questões. Perfeito. E eu fiz questão de anotar aqui, né, algumas frases e algumas chamadas, porque para ilustrar esse bate-papo, né? E aí eu queria começar saindo agora da sua história, né? Saindo para entrar de fato no que a gente vai falar bastante hoje, que é sobre direito, sobre o direito consultivo, esse direito fora dos tribunais. E talvez o advogado não precise ser lembrado apenas no caos, né? Eu anotei aqui, ó, talvez ele possa ser construção de uma vida, de uma empresa e de uma gestão mais segura. E por que eu trouxe isso para a gente começar esse bate-papo? Porque realmente, quando a gente conversava aqui fora das câmeras, você foi já me falando sobre a questão desse direito mais consultivo. Que quando chega no caos, aí é o que nenhum advogado praticamente quer. Por mais que às vezes pode ser até lucrativo o caos, mas não é o direito que você pessoalmente gosta de trabalhar, né? E aí eu tenho essa primeira pergunta para a gente começar. O que você... Aliás, a gente falou, né? Você trouxe uma frase muito importante que é: o processo é o pior produto que o cliente pode te pedir. Então, quando você me falou isso, me impactou porque, pô, como assim, né? No direito... Como é que o advogado fala isso? Como que o advogado me fala que o processo é o pior produto que ele pode te pedir hoje? Por que essa frase vem muito a calhar com o direito fora dos tribunais? Puta, André, você sabe que eu não gosto de falar muito, né? Então, quanto tempo que a gente tem? 1 hora? Vamos lá. Bom, vamos lá. Gente, ó, faz um café, pega uma pipoca, que o papo vai só aquecer a partir de agora. Cara, toma um sonífero, um negócio pra não dormir também, porque... Vamos lá. Ó, vamos lá. Primeiro assim, o direito é uma coisa muito ampla, né? E a gente tá falando do direito aqui, e eu vou falar muito mais de advocacia do que o direito, né? Direito envolve lei, envolve judiciário, envolve muitas outras coisas. Vamos falar da advocacia. O que né, as pessoas acham que o advogado faz? A pessoa acha que o advogado vai representar perante o juiz, né? E que aí eu tomo para mim a dor do meu cliente e vou representar e vou falar pelo meu cliente perante o juiz. É verdade. Com algumas coisas. Primeiro, eu não vou tomar a dor do meu cliente, a dor é dele, né? E o que eu tenho que fazer é representar o meu cliente. E eu não tenho nem... Embora eu seja o primeiro filtro, eu sou o primeiro juiz de todo cliente que vai, de toda causa que vai, porque eu vou analisar aquilo com base na minha experiência, eu não preciso nem acreditar no meu juiz, no meu cliente, não preciso nem achar que ele está certo. Porque o meu trabalho é representar o interesse dele. Perfeito. Perante o juiz. Quem é o juiz? O juiz é um terceiro que não tem nada a ver com isso, que não tem nada a ver com essa história, que ele vai ouvir alguém contar uma história triste para ele, vai contar uma história do que está acontecendo, tal. Por que o meu cliente tem razão, e em última análise, porque eu tenho razão, né? E muitas vezes quando eu falo com o cliente, eu sempre falo em primeira pessoa. E por que o cliente tem razão, por que aquela parte tem razão e não a outra? Aí vai chegar o outro advogado, vai chegar a outra parte, promotor público, que vai fazer a mesma coisa. Ele vai pegar a história, vai pegar a história do outro lado e vai contar aquela história do outro lado. E ganha quem fizer duas coisas. Primeiro, contar a melhor história. Então, nisso o direito tem muito a ver com publicidade, porque é comunicação em linguagem e convencimento.
Então, quem conta a melhor história? E a segunda é quem prova melhor a sua melhor história. Porque às vezes não adianta eu contar uma história bonita. Eu tenho que provar. Certo. E aquele cara, aquele terceiro que não tem nada a ver com isso aí, ele vai olhar e vai julgar. Uhum. Né? E a gente fala assim no popular, não me julga, eu não gosto de ser julgado e não sei o que, tal, tal, tal. E, bicho, você vai lá, você contrata um advogado para você ser julgado. É Entendeu? bem isso. E o juiz vai te julgar, vai falar se você está certo ou se você está errado. Uhum. Invariavelmente, você ganhando ou não o processo, você não vai gostar da decisão. E o pior, o outro lado também não. Vai ter recurso. Pode ter recurso antes da sentença, porque pode ter recurso no meio do processo, nas decisões interlocutórias que a gente chama, que elas são decisões no curso do processo. Vai ter recurso do recurso, vai ter recurso do recurso, e dali a pouco nós estamos lá em Brasília, nós estamos no STJ, no STF, e tudo isso leva tempo, tudo isso consome grana. Porque você vai pagar custas processuais, você vai pagar honorários de advogado, você vai pagar despesa de advogado, você vai pagar. Né? O cliente vai pagar, mas vai pagar no êxito, não sei o que, tal, tal, tal. Ele, em algum momento a conta vem, a conta chega. E você tem a espera. Tá? Isso é bom? Cara, isso é ótimo quando já esgotou todo o resto. Que é o que você chamou de caos. Eu vou chamar de guerra. Entendeu? Isso é bom quando já esgotou todo o resto. Em linguagem de boteco, isso é ir pra porrada. Só que, pera, você não vai pra porrada no dia a dia. Né? Você não vai pra porrada. Às vezes você tem um desentendimento com a sua mulher, você não vai fazer o divórcio dela, cara. Você vai sentar pra conversar, você vai conversar, você vai, meu amor, o que tá acontecendo aqui e tal. Né? E você vai acomodando os interesses dentro de casa, na empresa com o teu sócio. O que a advocacia consultiva faz é te ajudar nessa acomodação de interesses. Né? Muitas vezes, realmente a gente não consegue sozinho chegar numa composição. Então vamos para uma mediação, vamos para uma conciliação, vamos para uma negociação, vamos para um processo que a gente consiga evitar o judiciário. Né? Porque evitar o judiciário, cara, você vai economizar tempo. Né? A gente vê filme, em filme americano, então a gente vê muito, não vai para o judiciário porque vai para o tribunal, a decisão do tribunal vai ser ruim, o júri precedente, não sei o quê, tal. E aqui não é bem assim, aqui é muito moroso, é muito demorado, é imprevisível em certa medida, a gente tem processos que ora a decisão vai para um lado, ora vai para o outro, você entra com... Eu tenho processo que eu entrei com... Eu comecei o processo, a tese que valia era uma, dali a pouco, quando foi julgar, era outra, aí voltou para cá, aí tem hora que o cliente me pergunta, o que você acha? Eu falei, eu acho que eu tô achando, porque eu não sei eu não sei o que esperar. E fora isso, né, Eros, é o desgaste emocional, né? O quanto que isso aí, às vezes, vai afetar a saúde emocional de quem... Aquilo lá tem processos de anos que vai consumindo a pessoa, aquela expectativa, a angústia, né? Por isso que até que você fala, né, que o processo, infelizmente, é o produto que mais vende, né? Porque assim, a gente perdeu, enquanto sociedade, a gente perdeu a capacidade de conversar. Eu te cortei agora, que canalha que eu fui, é o que eu fiz. Não, mas eu vou usar a minha lambança para usar como exemplo. A hora que a gente faz isso, o que acontece? Eu sou mais importante que você, eu te cortei. A tua fala é mais importante. Eu não tô te dando ouvido, eu não tô te dando espaço para você entender. Tá prevalecendo a minha razão. Aí você, do seu lado, você vai querer prevalecer a sua razão. É o teu ponto de vista, é o teu posicionamento político, é a tua coisa. E as redes sociais agravam tudo isso. Né? Eu não vou nem olhar lá para trás. As redes todas agravam tudo isso. A gente entra na rede social, ela mostra aquilo que ela sabe que eu vou querer ver. Exatamente, os algoritmos... Eu nem sei que eu gosto, mas ela sabe. E você já tem a sensação que está sendo ouvido o tempo todo, né? Você tá falando de um assunto, você vê o anúncio desse assunto. Não, o que eu acho legal é quando eu abro de pesquisa, você fica assim, tomara que ninguém veja que eu tô pesquisando isso aqui. Será que a aba anônima é tão anônima assim? Entendeu? Então, é muito difícil. A gente tá perdendo o hábito da conversa. Sim. Tá perdendo o hábito de
entender o outro, respeitar o outro, né? E não é aqui só, tanto que estão jogando bomba para cá e bomba para lá por nada. Exato, Né? exato. E, E aí entra a questão do que você acabou de falar. Porque a pessoa se acha mais importante do que a outra, vai lá, joga a bomba e, cara, você vê que o problema que poderia ser resolvido com um diálogo, como uma construção de uma sociedade que sabe olhar no olho do outro, que sabe conversar, sabe achar o ponto comum, né? Que eu gosto de falar, achar um ponto comum que não fica tão ruim pra você, nem tão ruim pra mim, nem tão bom pra mim, nem tão bom pra você. Pra haver um equilíbrio. Mas os interesses, normalmente, numa sociedade, às vezes, egoísta, prevalecem. aí sabe o que acontece no processo? Eu vou falar do processo civil, Sim? que é onde eu atuo e onde a maior parte dos problemas correm, que é o processo é a vida do dia a dia, né? É o processo das relações pessoais de dia a dia, que tem casamento, empresa, né? Uma coisa bem, bem ampla. Não estou falando de direito criminal, direito ambiental, previdenciário e tal. Eu entro com uma ação contra o dono de uma empresa qualquer, de uma oficina mecânica, por exemplo. O cara fez uma lambança no meu carro. Eu entro com uma ação contra ele. Vou demorar de 2 a 3 anos para ter uma sentença. Nesse tempo, ele sabe que ele vai perder, ele vê que ele vai perder, ele começa a sumir com o patrimônio dele. E aí, a hora que eu vou executar a sentença, porque tem essa, eu ganho o processo, que é o processo de conhecimento, eu tenho a sentença de conhecimento, depois tem 15 dias úteis para o camarada recorrer ou cumprir a sentença, e depois eu tenho que entrar com um processo de cumprimento de sentença. Uhum. Né? Então, é um segundo processo. Né? É uma outra etapa processual, um pouco mais simples, mas é um cumprimento de sentença. E aí, mais 15 dias para pagar, mais 15 dias para apresentar a impugnação, 30, eu estou falando de dias úteis. Né? Sim, o judiciário ele é super protetivo com credores, a legislação, com devedores. Então, para você penhorar um bem com antecipação de tutela e não sei o que, é muito difícil. Sim. Tem todas as chances de defesa do mundo. Isso é bom, mas também é ruim. E aí, passamos ali 4 anos. O cara não tem mais nada no nome dele. E você fica lá com o processo. Essa semana me ligou um cliente. Falou, pô, você não cobra, você não recebe, você não sei o que. Eu falei, cara, olha, é assim, você tem um crédito, um valor bom, tal, só que eu não tenho nenhuma esperança de conseguir achar bem desses caras. E eu me coloco no seu lugar, porque assim, para eu fazer o que você está pedindo, eu vou gastar de largada de 10 a 15% do crédito que você tem para receber. E provavelmente a gente não vai ter resultado. A gente vai se colocar numa fila de credores aí e não vai ter resultado nenhum. Uhum. E depois, na hora que acabar tudo isso, você já gastou 20% que você tem para receber na saída do processo. Né? Porque então a gente vai fazer um monte de pesquisa, vai fazer não sei o quê, já pagou honorários contratuais para mim, já pagou algum honorário intermediário, chegou, vai pagar a parte do êxito. Meu, a hora que você vai lá, você fala assim, o processo é mais caro do que eu tinha para receber, se eu ficasse quieto. Né? Eu ia ficar melhor. E eu vou olhar para a cara do cliente e falar assim, pois é. Porque acontece. Sim. Né? Acontece. Não é que, né, normalmente assim, não, tem muitos casos que a gente resolve rápido, né? Mas acontece. E aí, o que a gente faz, então? Gente, vamos lá. Como é que eu gosto de fazer? Não, você vai convidar alguém para um podcast, por exemplo, né? É lógico, não precisa de tudo isso, eu vou exagerar no exemplo, até porque a gente não fez isso. Mas, pô, faz um termozinho. Ó, uso de imagem, como é que vai ser usado, como é que vai ser explorado, o que vai ser cortado, o que não vai ter cortado. Coloca a regra do jogo. Uhum. Né? Né? Você vai comprar uma casa, tem regra do jogo. Você vai comprar um carro, tem regra do jogo. Você vai trocar figurinha, tem regra. Tem regra. Aí tá na época da Copa do Mundo, tem regra.
Tem regra. Né? É rara por rara, comum por comum, isso, não é? Brilhante vale duas, né? E faz o papai comprar Coca-Cola zero para achar figurinha pro filho. Coca-Cola de 600. Coca-Cola de 600. Aí Coca-Cola patrocina o TriCast. Foi mal. Eduardo, corta essa. Mas enfim, aí você vai até trocar figurinha, tem regra. E aí, o contrato é isso, é a regra do jogo. Sim. É a regra do jogo entre você e eu e você, entre uma empresa e outra, entre uma pessoa e uma empresa. Essa regra tem que ser clara, tem que ser bem colocada, tem que prever situações que são desagradáveis. E aí, dentro de uma assessoria jurídica, você consegue ver os pontos vulneráveis. Por exemplo, a gente está falando agora aqui um exemplo que você deu do TriCast, que existem pontos vulneráveis. É um papo que, lógico, a gente trabalha com... A gente convida network, pessoas próximas, outros empresários, mas, quiçá, é uma ideia de se ter um termo. Só assina aqui, é para você autorizar a sua imagem, para a gente veicular, enfim. Embora hoje, às vezes, os cortes são enviados para os empresários, para que eles mesmos possam, ou uma collab, para que ele aceite. Mas você já deu uma... certa, se a gente for pensar em termos jurídicos, uma vulnerabilidade. Lógico. Dentro que uma assessoria consultiva consegue identificar nas empresas. E até mesmo em relação. Aí a gente fala, mas beleza, eu vou contratar um advogado, mas meu relacionamento tá tudo bem. Aí entra um negócio muito legal. Contratar um advogado quando tá tudo bem não é falta de amor, é proteção. É você cuidar de um relacionamento. Eu quero fazer o máximo do amor. É o máximo do amor, porque você pode fazer até uma projeção patrimonial da família, né? Sobre sucessões. Então, essa sucessão patrimonial dentro do seu relacionamento que tá tudo bem, é muito amor. Eu vou te dar um exemplo. Vou te dar 2 exemplos. Tá? O primeiro exemplo. O casal começa a namorar. O direito é tão maluco, no Brasil as coisas são tão malucas, o casal começa a namorar, começa a se envolver. Só que eles, começam a namorar, começam a se envolver, tá tudo bem, tá tudo certo, tal. Compre um carro, compre um apartamento, cada um vai fazendo as coisas juntos, né? Uhum. Mas eles têm um combinado, falam, a gente vai comprar esse carro é seu, esse é meu. A gente vai comprar 2 carros de 100 mil reais. Esse é meu, esse é seu. Eu vou comprar o meu carro, você compra o seu, cada um tem seu dinheiro. Diga-se de passagem, um casal que tá bem, né? 2 carros. Eu vou falar de quem tá bem, né? Vamos falar de quem tá bem. Pô, 2 carros de 100, o casal já tá voando. Não, tá bem. Mas, brincadeira, assim, desculpa cortar. Mas aí deixa eu mirar mais alto, cada um compra o seu Porsche. Já melhorou, hein? E aí a gente vai comprando o patrimônio com aquele combinado, o que é seu, o que é meu. Perfeito. Nós não queremos casar. A gente não quer, a gente tá junto, tá numa boa, tá curtindo, você tem o seu apartamento em São Paulo, eu tenho o meu aqui em São Carlos, a gente vai pra cá, vai pra lá. Cara, assim se passaram 5 anos. Até que um belo dia alguém pisa no tomate. Uhum. Ou pisa no tomate, ou o que aconteceu outro dia no escritório, ele falou, eu não amo mais a minha mulher, quer me separar. Termina o relacionamento. E aí vem a mágoa. E a gente conhece o ser humano na mágoa e no término de relação. Uhum. É o desastre perfeito, porque tá a mágoa e tá o término de relação. Aí aquela pessoa que falava pra você a vida inteira que não queria nada, fala, não, a gente viveu em união estável. Pronto. Não, mas eu nunca falei com você, papapá. Ela pega a foto na casa de amigo, foto junto, papapá. A foto do sobrinho que cresceu a vida inteira junto. Vocês tiveram filhos juntos, né? Uhum. E aí ela quer partilhar bem. Só que é o seguinte, uma das pessoas é muito bem sucedido, né? Trabalha aí, sei lá onde, que ganha um monte de salário com adicional, ganha de 100, 200 mil reais por mês. A outra é bem sucedida, afinal comprou um carro de 100 mil, Sim. né? Mas não é tão bem sucedida, ela tem uma renda... Ou gastou também muito dinheiro, o que ganha, gasta, né? Ganha, gasta, não acumulou. Enfim, um tá muito bem de grana, o outro não tá tão bem de grana. Porque... E aí quer fazer partilha, quer dividir, mas nunca na vida pensaram nisso. Uhum. Virou união estável. Sim. Eros, dá pra evitar? Dá. Contrato de namoro. Olha...
Olha, esse relacionamento, ele funciona assim. Se não casar, esse contrato é válido. Enquanto nós não casamos, esse contrato é válido. Enquanto nós não rescindimos esse contrato é válido. Uau. Nunca será uma união estável. Eu tenho ali uma manifestação de vontade. Se fizer pela escritura pública, é melhor ainda. Uhum. Uma prova de que não tinha intenção de ser uma união estável. Né? No casamento, definiu o regime de bens. E aí, uma coisa legal, Oi. porque isso que você está falando, eu quero trazer um pouco, porque você sabe, eu sou cristão. Muita gente que acompanha o TriCast TriCast é cristão. E às vezes entra uma alienação na cabeça da galera, às vezes dentro da igreja. Ah, não, porque a gente está casando dentro da igreja. Eu não vou fazer um contrato, porque a gente sempre vai ser fiel um ao outro. Fidelidade não também no sentido de traição, dele sair ou a mulher com um homem ou com outro homem. Enfim, às vezes vai trair mesmo no que você falou, não te amo mais, eu tal, e aquilo que havia combinado não tá mais combinado e trai na confiança. A gente tem que tirar isso da cabeça de, dentro da igreja, não preciso de um contrato de namoro. Pelo contrário, gente. Eu acredito, né, Eros, que em qualquer lugar, é o que eu volto a falar, não é falta de amor. Não, você não é menos cristão porque fez um contrato e você tá com proteção. Porque eu falo assim, basta você tá... Existe uma passagem que diz assim, eu não sei qual que é, mas basta você estar de pé para que você caia. É verdade. Então, basta você estar de pé para que você possa tropeçar e cair. Então, um dos lados pode pecar. Se um dos lados pode pecar, um dos lados poderia romper um contrato. E se existe o contrato, ambos estão protegidos. É porque é o que você falou, tá tudo bem. Até que um dia um decida não estar mais bem. Ou está tudo bem até que um dia alguém escorrega numa banana ou pisa no tomate, que nem você falou. E, então, eu vejo muito por esse lado isso que você está falando. A questão do direito preventivo, eu admiro muito essa parte do direito. E eu meio que abomino, dá até um repulsa dessa parte do processo, por isso que a gente se identifica tanto, né? Porque o processo realmente, se você chegar num estágio de processo, é algo que já é o caos. Tá em crise. Ruim, é uma energia ruim. Exatamente. Olha, tem algumas frases que eu uso, que elas são muito, eu acho que elas são muito boas para as pessoas entenderem como é que eu vejo direito. Tá? Mas a primeira coisa é o seguinte, por que eu cobro honorários e eu gosto de cobrar bem? Eu acho que eu não sou o mais barato da cidade, espero não ser, e eu acho que eu não sou o mais caro. Perfeito. Mas eu tento cobrar o justo. Que é o seguinte, qual é o meu trabalho? Eu faço duas coisas na minha vida. Só duas. A primeira é pensar mal dos outros. Então, você tá no relacionamento, você tá gostando da pessoa, você tá confiando. Cara, você só se envolve com quem você confia. Entendeu? Se você tá confiando, você quer se envolver com a pessoa, você vai me pagar para pensar mal da pessoa. Não é que eu vou fazer aquela coisa, aquela carochinha e falar, olha, não, porque o cara, ele é isso. Não, eu só vou pensar no que... Eu só vou fazer a segunda coisa que eu faço melhor. Que é pensar tudo que pode dar errado para dar tudo certo. Perfeito. Entendeu? Porque quando eu começo a pensar tudo que pode dar errado, eu começo a desenhar situações de risco e eu vou te advertir, tem um risco aqui, tem um risco ali. E eu vou criar uma estrutura jurídica, uma estrutura negocial e que te ajuda a prevenir os riscos do teu negócio, do teu relacionamento, que eu não conheço. Né? Eu posso vir a conhecer se a gente tiver um relacionamento de longo prazo. Certo. E constante. Mas eu não conheço. Eu não conheço a realidade da tua empresa. Sim. Né? Eu posso, às vezes, atender uma agência de publicidade, atender 2, atender 3, e a partir daí ter uma experiência de como é que funciona o mercado de publicidade. Mas ainda assim eu não conheço a tua empresa, não conheço a tua cabeça. Exatamente. Mas eu consigo pensar quais são os seus riscos, eu consigo pensar o risco jurídico que você vai ter. Né? E a outra coisa, eu falo que escritório de advocacia é que nem motel. A diferença é que no motel, geralmente as pessoas vão para se divertir, é para ser gostoso. No escritório de advocacia, as pessoas vão só pro palavrão. Um com o outro. Né? É isso, as pessoas vão para ferrar a vida do outro. Entendi. Né? É isso que as pessoas... E isso gera pra gente uma carga muito ruim. Sim.
E por isso que a gente é mal visto, porque o advogado vive da tragédia do cliente, Uhum. né? Aí, vai dar errado aí que você ganha dinheiro. Cara, é verdade, mas não é o dinheiro que eu gosto de ganhar. Eu gosto de ganhar dinheiro quando dá certo, fazendo dar certo. Sim. Essa é a diferença da advocacia consultiva e preventiva. E Eros, pra gente fechar o assunto que a gente tá discutindo a respeito dessa a advocacia consultiva, né? Quais custos, falando em custos, assim, invisíveis que você acredita que há por detrás, assim, do processo em si? Então, onde que a pessoa perde mais dinheiro quando ela decide, pô, eu vou processar o cara, eu não quero diálogo. Olha, vamos lá. Processo, ele te custa. Custas processuais, tá? Estado de São Paulo, você vai gastar 1,5% do valor do processo para entrar com o processo, fora a despesa para citação, né? Custas postais, despesas de atos, tal. E assim, cada carta que você manda são R$ 35. Cada oficial de justiça é 111. Ganhou a ação, você recebeu, terminou o processo, você já fez aquele investimento todo, você não recebeu ainda o que é devido, você vai entrar com cumprimento de sentença. Uhum. No estado de São Paulo, você paga custas processuais de 1,5%, agora deve ser 1,5% ou 2%, para o cumprimento de sentença. Perfeito. Então, assim, mole, de 2 a 5, 6% do que você vai ganhar, você vai... Já foi em custos. Você já deixou para o tribunal, Uhum. né? Isso se você tiver sorte de achar o réu. Uhum. Né? Eu estou com um processo aqui que eu estou há um ano tentando achar um dos réus. O processo não anda, porque enquanto não tiver todos os réus citados, eu não posso avançar com o processo. Porque se o réu aparecer depois, eu perco tudo que eu fiz, eu tenho que voltar tudo de novo. Então, eu estou lá com o processo, não consigo citar o réu, não quero desistir, porque é a única pessoa que talvez possa, quem sabe, ter dinheiro para pagar. Uhum. Né? Essa altura do campeonato, eu acho que nem isso mais. Sim. Mas estamos lá há um ano tentando citar. E aí vai indo dinheiro. Isso custa. Uhum. E aí você pensa o seguinte, o seu direito, esse dinheiro que você tem, ele podia estar no teu banco, ele podia estar no investimento da tua empresa. Sim. Eu não sei quanto é que você vai perder, se você tivesse esse dinheiro na tua conta, tivesse no banco, tivesse na tua empresa, mas você vai perder. Pensando num caso parecido com esse, o que você vê, assim, porque tem gente que processa mais pelo êxito de ver o outro perdendo do que pelo recurso, não é? Existe isso. Hoje ainda se encontra... Porque, vamos pensar, no réu. Eu prefiro pagar pra você do que pagar pra aquele canalha. O cara prefere empatar, às vezes, ou até perder dinheiro. É isso mesmo. Porque a pessoa quer ver o outro mal, né? É o fígado. Uhum. Né? Só que, cara, o processo te consome. Sim. O processo consome você, o processo vai te consumir o tempo todo, porque você vai ligar para advogado, eu não vou ter notícia para te dar toda semana, eu não vou ter notícia para te dar todo mês. Eles vão ficar meses sem te dar notícia, porque o processo não anda. Sim. E eu não tenho o que fazer, né? É o custo da angústia. Sim. E às vezes a satisfação que você tem de ferrar a vida do outro, você nem ferrou tanto assim. Eis a questão. E se a gente pegar Romanos 12, 18, que vai dizer assim: no depender de vocês, vivam em paz com todos. Ou seja, se a gente pegar a palavra de Deus lá em Romanos 12, 18, no que depender de vocês já tinha um conselho: vivam em paz com todos. Pois é. Porque é muito mais tranquilo você não viver em paz. E aí quando a gente fala assim, viver em paz, cara, é o que você está falando. Tem gente que vai querer ferrar alguém, mas, libera. Às vezes tem coisa que você tem que liberar as pessoas, porque trava a sua vida. Então, num direito amigável, onde você consegue dialogar, ambos saem liberados. As pessoas conseguem, às vezes estaciona, e aí
fica reclamando, e eu gosto de falar, tipo, quem reclama muito já começa com ré a palavra, porque o pessoal começa a andar pra trás. E a gente tá falando a gente deu até exemplo de casal aí, um comprando Porsche, não sei o quê. Cara, a gente no TriCast aqui, uma das mensagens que a gente quer passar é de prosperidade. Sim. E por que a gente traz papos como esses que hoje a gente tá discutindo aqui? Para que as pessoas parem de travar a vida e vá para um direito que vai resolver a vida dela, que vai construir um diálogo. E eu falo assim, tem gente que tá construindo muro e tem gente que tá construindo ponte. Pois é. Então... Eu falo assim, cara, olha, vamos lá. Vamos fazer um negócio, vamos fazer um contrato. Né? Eu tenho um cliente, ele trabalha muito com PJ. Uhum. PJ. Aí eu falo pra ele, cara, vamos fazer um contratinho de prestação de serviço. Não, porque não sei o que, papapá. Vamos fazer um contratinho de 1 ano e meio no saco dele. Aí ele tomou 2 ações trabalhistas. Aí eu abri o processo. Uhum. Não é um cliente que eu tô lá no dia a dia da empresa dele, eu não tô com nada. Ele abriu um processo, eu comecei a ler o processo, eu não faço trabalhista, né? Mas eu sei o suficiente para dizer quando você está numa roubada e que você tem que contratar alguém. Eu comecei a olhar o processo e falei, vamos arrumar um advogado. Você está fazendo livro de ponto aqui, cara. Ele tinha um controle de horário no papel. Não, no chat. No chat, no grupo de chat lá. Uhum. Não é WhatsApp, é um outro aplicativo. No software que ele usa. Tem lá, né? Ó, tô entrando, tô saindo. Falei, você tá louco. Agora vamos fazer o contrato. Aí a gente fez, foi até um contrato que eu fiz pra você. Uhum. Que eu aprimorei aquele contrato. Se você quiser, a gente Vamos negociar esse contrato. Eu dei uma aprimorada nele e tal. E de prestação de serviço. Perfeito. Porque e o que acontecia? Ali tinha regra. Olha, você não veio aqui como empregado, você não é subordinado, você pode isso, você pode aquilo. E tem regra para ele também, que é o tomador de serviço. Né? Tipo, ó, não é exclusividade. Né? Não é... Tem as regras de como é que a coisa vai funcionar. A hora que dá errado, você pega aquele documento, fala, bom, vamos ver. Você tá me cobrando que eu chegue num determinado horário. Vamos ver aqui, ó. O contrato diz que eu não preciso chegar em determinado horário. Uhum. Só diz que quando você precisar de mim, eu tenho que estar na tua empresa pelo menos 2 vezes por semana. Legal. Entendeu? Esse é o desenvolvimento, aquele que eu fiz para você. Muito bom. Mas ele... Tá aqui a regra. E aí o cara fala, pô, pera lá, então eu tô te cobrando mais do que eu devo. Uhum. Tá joia. Vamos ajustar? Vamos ajustar. Eu quero que você venha aqui 3 vezes por semana, você fica pelo menos 2 horas e tal. Ah, tá bom, mas a semana que eu vier 3, na outra eu só preciso vir 1. Não, tá combinado. Põe no papel. Perfeito. Põe no papel. Faz um aditivinho contratual. Tô dando exemplo singelo aqui. Que a gente e poderia... acaba sendo um exemplo muito pertinente, como os empresários que nos assistem hoje, tem muito que trabalha com PJ, é um dos maiores processos trabalhistas hoje que rola, não é? Tá, hoje... Virou um negócio também isso aí, né? Hoje tá tudo parado, né? Tá parado porque eu tava esperando uma decisão do STF, os processos estão todos parados. Mas a questão aqui não é nem se não é, mas a questão de risco. Uhum. A questão de você reduzir conflitos. Porque assim, cara, a gente tá aqui na sala e a gente tá em conflito constante. Por quê? Eu tô respirando o ar que você respira. Uhum. Né? Eu tô aqui cuidando do tempo que você fala, do que você vai falar e não sei o quê, para ver como é que eu vou responder. A gente vive em conflito constante. Perfeito. Não é que a gente tá se desentendendo, que a gente tá num litígio para falar a palavra, né? Que vai virar um processo. Mas quando tem 2 pessoas, tem conflito. Sim. Tem conflito. Você tem uma expectativa de quando você me trouxe aqui, você montou até um roteiro. Que eu falei para você, eu vou desandar com ele na primeira resposta. E eu me comprometi comigo mesmo não fazer isso, mas é duro. Não tem jeito. Eu falo que isso aqui é só pra se acabar assunto, mas como 2 pessoas que falam muito, não tem como acabar assunto. Se a gente fica aqui, a gente fica aqui 2, 3 horas. Mas de alguma forma, a gente combinou. Se você vier aqui e me trouxer um tema
de direito ambiental, que é uma matéria que eu não domino, falei assim, ô André, qual é, meu? Exatamente. Né? Então, ele tá no combinado. Quando tá combinado, é aquela máxima, né? O que é combinado não é caro. Uhum. E voltando para o custo do processo, não é caro mesmo. Sabe por quê? É muito mais barato você pagar uma consulta para um advogado do que você do que você pagar os honorários iniciais desse mesmo advogado. É mais barato você evitar do que você resolver o problema. Uhum. Se você me paga, por exemplo, se eu tô no cliente no E dia a dia... perdão, e isso você já conseguiu medir. Sai muito mais barato hoje evitar um conflito do que ir até o fim nesse conflito. Olha, veja bem, às vezes você vai no meu escritório e você vai comprar um imóvel, Uhum. tá? Isso aconteceu com um cliente aqui de São Carlos. Ele foi comprar um imóvel. Eu cobrei dele, nos colegas não me ouçam porque eu cobrei abaixo da tabela. Eu cobrei 2% do valor do negócio. Uhum. Né? É um sonho, viu? O cliente pagou bem. Até hoje eu sou grato para ele, porque é difícil a gente conseguir cobrar isso. Mas eu acho que eu cobrei 2% do valor do negócio. E eu combinei com ele, assim, você vai me pagar a primeira no dia que assinar o compromisso de venda e compra. Uhum. A segunda, no dia que eu te der o sinal verde para você pagar o saldo do preço. Perfeito. E a terceira, contra a escritura. Ele falando, eu vou te pagar à vista. Eu falei, não, imagina, pagou à vista. Uhum. Tá bom. Eu comecei a fazer fazer o trabalho. Peguei a documentação do imóvel, olhei a documentação do imóvel, anotei uma série de questões. Falei, traz o corretor aqui que eu tenho algumas dúvidas. O corretor estava pedindo para ele pagar, eu acho que um sinal de 20% do preço. Eu tenho algumas dúvidas. O corretor, quem está vendendo aqui é a Maria, mas no documento do imóvel está no nome da Francisca. Qual é a relação entre a Maria e a Francisca? Não, porque a Maria Francisca é uma irmã da outra, porque tem uma questão entre elas. Tem contrato? Não. Então eu preciso que a Maria venha para o negócio. Ela tem que anuir, eu tenho que fazer alguma coisa para não ter problema com a Maria depois. Uhum. Não, porque veja bem, a Maria, tal. Mas você consegue trazer, então tirar a Maria, mas não trazer a propriedade para o nome da Francisca? Ah, não, isso eu consigo. Legal. A segunda coisa, estou vendo aqui o IPTU, o terreno tem 1.000 metros quadrados. Só que tem aqui, ó, a frente dele é de 20 metros. Eu estou chutando o número aqui, tá? Sim. Na matrícula, tá 15. E outra coisa, aqui tá falando, aqui não fala de construção, e na matrícula fala que está construído. Tem alvará de construção? Mentira, no IPTU tem a obra. Tem alvará? Tem CND da obra? Não, que tal? Bom, beleza. Eu falei, ó, tudo isso dá para resolver. Eu fiz aquisição de imóvel, metade da minha carreira eu trabalhei para incorporador. Uhum. Né? E nessa atuação para comprar imóvel para incorporação, eu só pegava abacaxi, eu tinha que resolver abacaxi de tudo que é jeito de quem estava vendendo. Né? Às vezes eu tinha que ensinar o advogado a resolver o abacaxi. Às vezes eu nem sabia o que eu ia fazer com aquele abacaxi, eu tinha que ensinar o cara a resolver. E a gente vai lá e resolve. Porque o cliente fala, não é uma opção não comprar esse terreno. Né? E em São Paulo, a gente está falando de terreno de 20 mil, 30 mil reais o metro quadrado há 20 anos. Bom, aí acabou a reunião, eu fiz um cronograma de coisas para fazer e tal, falei que o cliente não ia pagar nada não, e a gente ia fazer um contrato assim, para amarrar. O cliente me ligou depois de 2 dias e falou, eu desisti do negócio. Qual que é a primeira coisa que você pensou? Aí eu falei, puta merda, vou ter que devolver o dinheiro. Tem que devolver o dinheiro. Ó, tudo bem, você desistiu e tal, mas dá para salvar e tal, porque aí eu já ia salvar o meu negócio, né? Exato. Ele falou, não, olha, eu desisti e tal, porque eu não tinha pensado nessas coisas e tal. Eu falei, eu com a minha boca grande, que eu devo, né? Tal. Falei, mas não devolve, porque foi o melhor dinheiro que eu gastei na vida.
Uia. Eu ia fazer eu ia fazer um investimento grande, eu ia pagar 20% do preço, eu ia ter esses problemas todos para resolver, eu ia passar nervoso, eu ia ficar doente, minha mulher ia brigar comigo, meu filho ia me... Você salvou meu casamento. Cara, você salvou a minha vida. Exatamente. Tem um outro imóvel, que era meu plano B, eu vou comprar aquele. Vem cá, olha esse aqui para mim. Falei, não, beleza, eu olho, eu até fiz um desconto, né? Mas, cara, sabe, ele ia ter um risco, sei lá, de 1 milhão, 2 milhões de reais. Ele gastou o quê? 20 mil de honorários? O que é uma coisa comparada com a outra? Agora, imagina se ele vai se ele vai para uma judicialização e ele tem que defender a propriedade dele. Eu estou com um processo lá, o camarada, ele comprou o imóvel do 5º ou 6º cessionário. Então, o primeiro comprou o imóvel, fez contrato de gaveta, que fez contrato de gaveta, fez contrato de gaveta, fez contrato de gaveta, fez contrato de gaveta, Nossa. fez contrato de gaveta. Aí meu cliente comprou. 800 mil reais há 15 anos que ele comprou o imóvel. Ele estava há 10 anos no imóvel. O primeiro, o cara que vendeu, o primeiro cedente, tinha entrado com uma ação contra o segundo que ele não pagou o preço. Nossa. E rescindiu aquele compromisso de venda e compra. Deu causa-ganha pro primeiro. Ganhou esse cara aqui, ganhou o processo. Anulou tudo pra frente. Anulou tudo. Anulou tudo. Sabe o que o meu cliente tinha para fazer? Nada, chupar o dedo, entrar com uma ação de indenizatória contra quem vendeu para ele. E aí você olha a documentação, o corretor que fez o negócio, ele foi esperto, porque ele colocou toda a história e ele não assinou nenhum contrato de corretagem, porque eu também não tinha corretor para brigar. Só que ninguém olhou documentação nenhuma. E a hora que eu olhei, a hora que eu fui olhar toda a sequência de fatos, se tivesse feito uma diligência, como eu faria, quero olhar, tá bom, você está comprando aqui do 8º, eu vou olhar até o cara que está na matrícula. Sim. Eu teria pego. Ele não teria comprado. Exatamente. Porque você é um baita advogado? Não, só porque eu faço o meu trabalho. Sim. Porque eu sei que não basta, né? Esse caso não ia aprovar em financiamento no banco nunca, mas assim, não basta o checklist do banco. O banco está interessado na garantia dele, não está preocupado com a evicção de direito que o outro vai fazer. Perfeitamente. Então, e aí, é o direito que te agrada, né? O direito da solução, não do problema. Porque a pessoa que vem em busca de uma solução preventiva, que ela evita muito caos que é gerado por você assumir o risco. Eu passo a parte boa, né? Eu tô fazendo as coisas, eu não tô destruindo. Exatamente. Né? Eu não tô desconstruindo, eu não tô numa linguagem adversarial. Né? Que o processo é uma linguagem adversarial. Eu tô lá para destruir o outro. Sim. Não, eu tô pegando o outro e falando, bichão, vem cá comigo, vamos fazer junto. Exatamente. Vem juntinho que é mais gostoso. Você todo cristão e eu todo besteirinho. Em Provérbios 15, 22 vai dizer assim, ó. Sem conselhos, os planos fracassam, mas com muitos conselhos há um bom êxito. Então, se a pessoa quer ser aconselhada hoje de forma positiva no seu negócio, na sua sucessão patrimonial, na sua família, na aquisição de patrimônio, hoje no RPD Advogados ela encontra. Ela encontra. Então, ela consegue, por exemplo, eu quero comprar, desde for um carro, quero comprar um carro. Hoje, se eu for lá, você consegue fazer uma consulta comigo, entender se essa compra, esse investimento, esse carro, imóvel, você consegue me ajudar. Se você for comprar um carro, em 1 hora eu consigo te dar um raio-x. Em 1 hora. Perfeito. Porque as pesquisas, elas são acessíveis. Sim. Eu não uso nenhum mecanismo de pesquisa e tal que você não possa usar. A diferença é que nem... É o caminho das pedras, né? O software que você usa para fazer edição, é o que eu estava contando para você de um vídeo que eu fiz. Eu apanhei feito um cachorro para fazer aquilo. Se eu mandasse para você, você faria para mim dando risada. Mas é isso, a pessoa hoje ela consegue pagar pelos atalhos, para não correr o risco sozinha, por ter essa validação dos erros, né, que ela pode cometer e até os pontos cegos. Hoje você se considera um especialista em ponto cego?
Cara, não sendo os meus. Porque é o seguinte, falei isso vindo para cá para uma cliente. Eu falei assim, eu acho que o que mais me deixa chateado é que assim, eu vejo muito colega que, especialmente no setor condominial, que ele se esforça para agradar o síndico, para agradar a administradora. Então, ele vai dar a solução que o síndico quer. E ele não fala aquilo que o síndico não quer ouvir. Né? E às vezes assim, cara, você vai me contratar, você vai lá e eu vou te falar um monte, não pode, não dá, não pode, não dá, não pode, não dá, não vai dar errado, vai dar assim, não faz assim, então. Beleza, vamos lá, porque eu vou te fazer, eu sempre faço algumas perguntas, por que e o quê? Né? Ou o que e por quê? Né? Por que você está aqui? O que você quer estando aqui? O que você quer com isso? Onde é que você quer chegar? Por que você quer? Eu vou atrás do seu interesse. Perfeito. Né? E aí, a hora que eu vou atrás do seu interesse, que eu vou entender o seu interesse, eu consigo te representar bem. Sim. E aí, aproveitando o gancho que você falou já de direito condominial, quais são os principais conflitos hoje que aparecem entre síndico, morador, administração? Quais são esses principais conflitos que hoje você tem que lidar? Olha, vamos lá. Os conflitos são clássicos, né? Cachorro, gato, criança, carro, barulho, né? São conflitos de convivência. Né? Tem conflitos de cano, por exemplo, o cano estoura, quem que tem que consertar o cano, que tem que consertar o teto do vizinho porque o cano estourou e deixar entrar e tal. Mas são todos conflitos de convivência, são conflitos de falta de diálogo. Né? E às vezes falta uma compreensão do que é um condomínio, do que é o síndico, do que é a administradora, o que são cada um desses três personagens e o advogado, quem que é o advogado, qual é a relação do advogado. Né? Eu vou começar pelo advogado. A primeira pergunta que tem que fazer para o advogado é quem paga os honorários dele. Se é o síndico ou se é o condomínio. Eu sempre me coloco na posição de advogado do condomínio. Eu raramente sou advogado do síndico. Perfeito. Né? Quando sou advogado do síndico, eu emito nota para o síndico. Você é mais o advogado do CNPJ, condomínio, do que do CPF síndico? Do que do síndico. Eu sou advogado do condomínio. Perfeito. Posso ser advogado do síndico? Posso, eu emito nota para o síndico. O que quer dizer ser advogado do condomínio? Eu posso atuar contra o síndico. Porque eu sou contratado para defender os interesses do condomínio. Aí que é legal, e aí é um papo legal, porque a gente aqui no Tricast, a gente fala muito para os empresários, porque a gente tem muita empresa, a gente lida, eu no marketing, a Ludmilla no escritório de contabilidade, é muita empresa familiar hoje no Brasil. Sim. As pessoas não vê a empresa como uma entidade, essa entidade, hoje, por exemplo, hoje a agência Trinity tem vida própria. Ela paga meu Prolabore. E eu faço ela faturar mais. E eu faço ela. Hoje eu sou o responsável, sou o gestor dela. Eu sou responsável por fazer ela crescer. Então, isso entra muito no sentido que você está falando. Hoje você é advogado do condomínio. Você defende os interesses do condomínio. Para que as regras desse condomínio sejam cumpridas. Para que aquela estrutura rode sem conflitos. E você vai trabalhar para mediar esses conflitos. A gente roda com os conflitos gerenciados, né? Não existe condomínio sem conflito. Não existe vida sem conflito. Exato. O conflito é bom. Gente, o conflito é bom. Uhum. Porque é a partir do conflito que a gente constrói. A partir do conflito a gente cresce, é a partir das diferenças. A gente cresce, o conflito é ótimo. Uhum. O que é ruim é a briga. A briga é ruim. O que é ruim é a linguagem adversarial. Sim. Mas o conflito é bom, eu adoro o conflito. Eu adoro uma confusão. Não, e outra, a gente tá, é o que você falou, tá numa conversa, tá trocando ideia, tudo é conflito. Tudo é conflito. Tudo é conflito. E aí, a gente vai... E assim, você pega... e é importante separar, né? Vamos falar de condomínio. O primeiro engano que tem é achar que condomínio é uma empresa. O condomínio não é uma empresa, cara. O condomínio é um patrimônio. Uhum. É um patrimônio comum. Né? Tanto que... quando você e eu, a gente compra um carro juntos, né? A gente resolve comprar o nosso Porsche.
Perfeito. Como eu não tenho grana para ter um Porsche, você não tem grana para comprar... Vamos meiar um Porsche. A gente reúne um grupo, né, de uns 30 adultos para Não comprar dá o pra Porsche. fazer em 2 hoje? Você acha que a gente não Não, tá... sei lá. Vamos meiar, vai. Bem, vamos lá, vamos meiar. Vamos fazer mais simples. Então, nosso Porsche é o Fusca. Eu tenho um bom lá, Tá boa. 76 na Nossa, garagem. lindo o seu Fusca. Então, a gente resolve comprar um carro juntos, Beleza. tá? Aquilo é um condomínio. Aham. É um condomínio voluntário, que a gente chama um condomínio civil, Sim. que são 2 donos, né? Condomínio é de domínio é propriedade, é de comum, Uhum. né? E um condomínio edilício, que é o condomínio de prédios, de casas e tal, ele nada mais é do que isso. É um único imóvel, é como se fosse a casa do teu pai. Uhum. O que você tem lá dentro é o quarto. Teu apartamento, a sua casa num condomínio, é o quarto que você tinha na casa do seu pai e da sua mãe quando você cresceu. É o seu quarto. Ele tá dentro daquilo tudo. Tem áreas que você pode usar com os outros Uhum. e tem área que você não pode usar. Perfeito. Né? Nas famílias clássicas, é que eu tô falando de famílias clássicas, sempre, porque eu falo dentro da minha realidade, não é que é certo ou tá errado. Exato. Né? Mas nas famílias clássicas, você tem 2 irmãos e 2 irmãos que brigam, adolescentes e não sei o que e tal. Ainda mais se for um irmão, uma irmã. Cara, no quarto da tua irmã, você não entra, bichão. Então, porque cada um tem a sua área privativa de uso exclusivo. Sim. E tem as áreas comuns de uso coletivo. O que o condomínio é uma propriedade comum que você tem despesas comuns que são rateadas e quem administra essas despesas é o síndico. Quem recebe essas despesas é o síndico. Aí o síndico, como ele não é... Como ele, muitas vezes, ele é síndico externo de vários condomínios. Muitas vezes ele é uma dona de casa, ele é um aposentado, ele é alguém que trabalha, você resolveu ser síndico do seu condomínio. Ele é alguém chato, né? Tem que ser chato, né? Pra Não ser precisa síndico. ser chato. Olha, ó, Não beijo precisa. pro meu amigo Fernando. O Fernando não é tão chato assim. Depende. Joga bola comigo. Depende, Já depende. pisou no seu calo? Eu acho que talvez eu pisei no dele, a gente não sabe. Mas o síndico, ele cuida daquele Sim. patrimônio comum. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar parte da responsabilidade dele, síndico, e delegar para uma administradora. Aham. A administradora, gente, ela é subordinada, é delegatária do síndico. Síndico, se você não confia na sua administradora, troca. Perfeito. Não tem meia palavra. A base é a confiança, né? De qualquer relacionamento, né? Não é a confiança, mas é outra coisa. Se a administradora errar, sumir dinheiro, e você não vê, quem vai pagar é você. O síndico tá lascado. É você, síndico, que vai pagar. Né? E se o seu antecessor deixou buraco, e você viu, e você não convocou a assembleia e não prestou e não informou, o outro síndico que chegar a ver, você vai responder junto. Aproveitando então, quais os principais erros que um síndico, mesmo que com boa intenção, que ele pode cometer se ele não tiver uma assessoria jurídica? Esse. Mas Mais do que isso, os 5 principais erros, vai. Primeira coisa que o síndico erra, ele não entender que ele é um gestor de patrimônio comum alheio, e nessa posição ele precisa se cercar de pessoas que ele confie tecnicamente. Advogado, administradora, encanador, empresa de segurança, tal. É lógico, você não vai chegar, o seu mandato de 2 anos, você não vai chegar rompendo com todo mundo. Uhum. Mas você precisa entender o que está lá. Entender cada contrato, entender cada documento, checar a pasta de contas. Uma vez eu estava negociando um acordo com o condomínio e eu negociei os termos com o síndico. Aí o síndico me passou, a gente foi fazer uma reunião com o conselho e eu perguntei para o síndico, escuta, é isso aqui que você me falou? Ela falou, então, eu falei com a administradora, não tem esse dinheiro em caixa. Vai ter que mudar. Eu falei, putz, espera. Eu já fiz a tratativa, eu já andei na tratativa com outra parte, eu já negociei o acordo com base no que você me falou. E você não tem domínio do caixa do condomínio que você administra. Vixe. Você tem que ter. A outra coisa, o síndico tem que entender que o conselho fiscal não é amigo dele. O conselho fiscal é fiscal. O bom conselheiro fiscal é aquele que faz pergunta, é aquele que enche o saco. Não é o cara que... tudo isso é com motivo, com fundamento. Mas é aquele cara que chega e fala assim,
Vou falar do Fernando aqui, que eu nem sei se é o mesmo Fernando que a gente tá falando. É um Fernando. É o Fernando que apareceu aqui. Ô, Fernando, por que quando você contratou aqui essa empresa de manutenção de encanamento, você contratou essa empresa? Cadê a nota fiscal? Perfeito. Ó, não tem KNAI de encanador. Ô, pera lá, tô vendo aqui, tem outro orçamento aqui que era 20% mais barato. Por que você contratou esse? E na sua experiência hoje? Ninguém faz isso. E é isso que eu ia te perguntar. Conselho fiscal é para compor a diretoria só, né? O conselho fiscal, ele entra para compor. Mas assim, no papel ele deveria ser fiscal Ele mesmo. deveria fiscalizar Ele fiscalizar de uma forma qualificada. E pode sobrar pro conselho fiscal? Pode. Mais do que pro síndico? Não. O síndico tá na frente. O síndico, ele é o responsável, ele apresenta o condomínio, tá? Ele dá cara para o condomínio, assim como o administrador de uma empresa. Perfeito. Né? Ele que dá cara, ele que pratica os atos em nome do condomínio. Você acha que é por isso que talvez o conselho fiscal, então, eles ficam mais tranquilinho? Agora, o conselho tipo, fiscal, para compor a diretoria simplesmente no papel? Ele vai compor e que ele vai palpitar, só que o papel dele é fiscalizar. Aí, você passa você muda de gestão e você passa por uma auditoria. Pega um louco lá qualquer, que não sou eu, porque eu não tenho a menor paciência para olhar esse monte de papel, mas eu conheço bons auditores, que têm essa paciência e aí junto o meu talento com o dele não dá certo. Mas você vai olhar as contas e vai enxergar, falar, olha, por que você aprovou essa pasta de contas aqui, se tem aqui nota fiscal de instrutor de ginástica e o prédio não tem academia? Tem aqui nota fiscal de pagamento de porteiro se a gente tem portaria remota. Perfeito. E aí tem uma culpa em vigilando. Tá certo que assim, uma vez que a Assembleia Geral tenha aprovado as contas, ó que maravilha, é muito difícil a gente rediscuti-las. Né? Mas pode levantar uma pauta para uma próxima Assembleia. Você pode levantar uma pauta para uma próxima Assembleia. E aí, é assim, a mesma Assembleia que decidiu, ela desdecide. Entendeu? Ela pode olhar e falar assim, olha, a gente verificou melhor as contas do exercício de 2020, que todo mundo acha que está prescrito, e a gente encontrou um erro na prestação de contas. E a gente percebeu aqui que teve um repasse errado, feito pela administradora. E isso não está justificado. A gente quer a justificativa. A gente quer que essa conta seja exibida. E aí você vai... E aí quem que responde? O síndico da época, os sucessores que não viram o erro e a administradora como delegatária. A título de curiosidade, conselho fiscal, secretários, enfim, que compor uma diretoria de hoje de um condomínio, todos ganham, têm salário? Não. É por isso que geralmente não tem previsão em estatuto? Em convenção, nunca vi uma convenção que autorizasse o pagamento do conselheiro fiscal, e é por isso que é tão relapso. Você pega qualquer um, você monta lá para ter o grupo estatutário, e muitas vezes a pessoa... Porque dá um trabalho do cão, cara. Você pega uma pasta desse tamanho, todo mês você tem que olhar essa pasta, vistar, assinar, e fazer questionamento, aí o cara não vai te responder direito, você vai cobrar de novo. É um trabalho infernal. Eu fui conselheiro, eu desisti. Dá para dizer que o condomínio também precisa ser administrado com mentalidade de empresa ou não? Porque você estava falando no sentido do condomínio como um... Olha... Como que você citou mesmo? Patrimônio comum. Exato, patrimônio comum. Empresa, ou pensar ele como empresa, ele... administrado como empresa ou como patrimônio comum, o que você vê de diferença nisso? Vou te falar assim, eu tenho uma empresa, você tem uma empresa. A gente cuida da empresa para quê? Para aumentar o faturamento e para gerar lucro, para me colocar dinheiro no bolso. Perfeito. Se eu sou síndico e eu gesto o condomínio como uma empresa, eu sou mau síndico. Eu posso ter uma empresa, eu posso ser um empresário, síndico profissional. E aí a atividade da minha empresa, a minha atividade empresarial é ser síndico. Eu tenho que cuidar da minha empresa, da minha atividade empresarial, para que ela me dê lucro e para que ela prospere. Perfeito.
condomínio é um patrimônio comum. O que você espera de um bom síndico? As contas equilibradas, você espera o menor custo possível ao preço justo. É muito mais perto de uma cooperativa do que de uma empresa, quando eu vou olhar uma empresa no sentido mercantil da palavra. Tá? Porque é um patrimônio comum. Você vai querer o melhor, você vai tentar colocar lá o melhor pelo menor preço. Porque o condomínio, e aí que é o outro problema que o síndico faz. O síndico ele quer ser político, ele não quer aumentar o rateio condominial. Aí ele não aumenta o rateio condominial. E as contas começam a não fechar. A conta começa a não fechar. Aí ele olha lá, fala, ai, tem um dinheirinho aqui ó, no fundo de reserva. Eu vou usar. É fundo de reserva, é gordura. Eu vou usar essa gordurinha aqui para pagar as contas. Ah, eu vou pedir o aval do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal vai lá, pá. Aí eu vou para a Assembleia e eu vou aprovar as contas. Pode isso, Edson? Não. O fundo de reserva ele tem destinação específica prevista na Convenção de Condomínio. E ele só pode ser utilizado em situações de emergência ou mediante aprovação da Assembleia Geral. Se ele faz isso, que ele corre o risco do quê? De ter colocado o bolso dele. Perfeito. O dinheiro do fundo de reserva. E voltar ao fundo de reserva. Conselheiro, você também pode ser responsabilizado porque você não fiscalizou, viu, bicho? E aí o que acontece? Tem administrador em São Carlos que cria fundo de reserva virtual. O que seria isso? No melhor sentido do virtual, que é o de mentirinha. Imaginário. É imaginário, ele tá lá no papel, ó. Tem aqui 200 mil reais no fundo de reserva. Aí você fala assim, mostra o extrato do banco. Não tá lá. Ah, veja bem, porque tá na conta. Isso aí foi só... Sabe outra coisa que o síndico não faz? O síndico não fiscaliza. Muitas vezes não exige o extrato bancário do condomínio. E coisa básica, quanto é que abriu, quanto é que fechou. Se o que está no demonstrativo que a administradora te apresenta, bate com as movimentações bancárias. Fazer essa conciliação. Se a conta de luz foi paga em dia, porque você deixa a administradora pagar a conta de luz. Aí ela esquece de pagar, ela paga a conta de luz com multa. Quem que pagou a multa? Foi ela que tem que pagar a multa para o condomínio, não é o condomínio que tem que pagar a multa. Ela que atrasou o pagamento. Perfeito. É isso que o síndico tem que fazer. Tem administradora que não entrega. Tem síndico que não olha o extrato bancário. E hoje a assessoria jurídica dentro do condomínio, ela olha esses pormenores também? Ou você aconselha que o síndico olhe? Como que funciona o relacionamento? Vamos lá, depende. Depende do que você paga para fazer. Mas existe esse 360? Existe, pode existir. Tá? E é um pacote que você vai fazer. Ele pode existir. É muito mais caro eu fazer uma assessoria com esse grau de detalhamento. Né? Eu muitas vezes, quando precisa esse grau de detalhamento, eu recomendo passar por uma auditoria. Perfeito. Tá? E aí uma auditoria administrativa, não uma auditoria contábil. Tua esposa vai me odiar. E porque condomínio não tem contabilidade. E uma auditoria de preferência de alguém que não seja da cidade. Legal. Que não seja no mercado local. Que não tenha relação com aquele condomínio. Que não tenha relação com o mercado local. Que não tem interesse no mercado local. Perfeito. Porque aí a gente vai detectar erro. E eu geralmente oriento, tá? Eu tenho um papel muito mais educativo, orientativo, né? Do que você vai fazer. E eu vou acompanhando como é que você está gerindo. Eu vou conhecendo como é que vai funcionando aquela comunidade. Depois de um tempo, a gente começa a entender como é que a gente tem que agir. Certo. Né? Tem condomínio, por exemplo, hoje eu conversei com uma síndica, eu falei, escuta, você não manda mais advertência. Você está me pagando partido aqui, e está no pacote, mandar advertência e multa. Deixa que eu mando. Perfeito. Porque aí eu uso a linguagem correta, eu tenho controle, e se eu precisar executar, eu tenho mecanismo para executar. Porque tem uma coisa, lembra que eu falei que eu penso em tudo que pode dar certo e tudo dar errado? No final do dia, tudo que eu faço é pensando no processo que eu vou mover no futuro. Perfeito. Entendeu? Ou que eu não vou mover no futuro. Que eu não vou me defender. Mas eu tô sempre pensando no processo futuro. Não porque eu quero, mas porque eu quero evitar. Mas é sempre essa a dinâmica que a gente faz. E aí, o síndico hoje que está nos escutando, ouviu um corte desse TriCast, se ele fala assim, eu tô com um advogado lá que não entende patufas.
E aí ele quer hoje... O síndico hoje ele tem o poder de declinar com o advogado e ele pode contratar RPD a qualquer momento. Lógico, provavelmente tem um contrato com aquele também advogado, mas o síndico hoje tem o poder de falar assim, Eros, cara, gostei, eu vi que você entende pra caramba de direito condominial, quero te contratar para você fazer uma assessoria jurídica e colocar em ordem meu condomínio. Isso é hoje é o síndico que é esse cara, é o tomador de decisão. Ele pode. Eu tenho por princípio o seguinte, se ele já tiver advogado, eu não vou atender. Perfeito. Tá? Eu posso dar orçamento, mas se ele tiver advogado, eu não vou aconselhar, eu não vou me intrometer apontar erro do colega, né? Porque por uma questão ética e por uma questão de justiça, eu não sei o que está acontecendo. Né? Porque a pessoa chega no meu escritório e me conta uma história. Eu sou pago para acreditar nela. Né? Ou, pelo menos, para contar a história dela de uma forma convincente. Sim. Eu não conheço a verdade inteira. Então, eu tenho assim, se tem um outro advogado, eu sou muito transparente, vamos conversar com outro advogado e tal. Mas o síndico pode e deve contratar um advogado de confiança dele. E o advogado que está no condomínio, ele precisa trabalhar para que o síndico, quando aquele síndico que me levou para o condomínio sair, que o próximo síndico tenha confiança em mim. Né? Por quê? Aí eu consigo manter um relacionamento com o condomínio, como acontece com as administradoras. E acaba tendo que todo trabalho a longo prazo com consistência, o êxito é maior. Porque Sim. não adianta trazer, toda vez, você deve passar por isso o tempo todo. Quando você entra num condomínio novo, que já tem um histórico, dá muito trabalho. Até você pegar o bonde andando, é difícil. É difícil você entender. Eu vou te dar, assim, coisa assim, hoje eu vim pensando, tem um cliente que é uma imobiliária, né? Quando a gente começou a trabalhar, eu fiz uma revisão do contrato de locação deles. Hoje, não deixa ele ouvir porque ele vai me cobrar. Hoje, eu preciso fazer uma revisão nova Sim. do contrato dele, mas hoje eu conheço a dinâmica da empresa dele. Eu conheço a dinâmica das locações que ele administra. Eu conheço como é que ele age. Então, eu sei de algumas cláusulas que eu devo tirar do contrato dele e outras que eu devo acrescentar para melhorar o andamento do negócio dele. Que vai fazer parte do modelo de negócio dele, né? Porque você já conhece. Que vai fazer parte do negócio dele. E, às vezes, a pessoa fala assim, pô, mas você vai me cobrar tudo isso por um pedaço de papel? Ah, um pedaço de papel não. Você entra lá no Google, pega uma IA que você confia, que você gosta, que você se entenda, você faz. Sim. A questão não é nem saber o que coloca, é saber por que está colocando. E outra, eu falo assim, hoje e aí até legal esse papo que você trouxe da questão da inteligência artificial, hoje realmente a gente consegue fazer tudo com inteligência artificial. Se não tudo, a maioria dessas coisas processuais, você vai lá numa IA e ela vai te dar. Mas quando alguém lhe cobrar por isso, quem que escreveu? Quem que escreveu? E por que escreveu isso? E aí, eu falo que é muito mais a questão... eu falo que toda obra precisa ter um autor. Sim. E aí, se você colocar que essa obra foi de A, qual que é a credibilidade hoje jurídica que isso aí vai levar? Entendeu? E não precisa nem ser só isso. Eu acho que é isso. Entra numa questão mesmo da experiência. Você vai confiar num prompt que você acha que escreveu um bom prompt, que é o comando que você dá na IA, você está confiando em você. Então você não precisaria nem da IA, porque se você confia tanto naquilo que você está escrevendo, tanto naquilo que você está dizendo, talvez você não precisaria. Você pode ser seu auto-advogado. Você sabe que assim, é a ferramenta. Sim, é a ferramenta. A gente tem, se a gente quer colocar um prego na parede, na tábua, né? Tem as ferramentas, tem as coisas. Sim. Se eu for colocar uma televisão, não vou colocar prego, eu vou colocar parafuso, vou chumbar, não sei o quê. Prego tem um martelo, dependendo, tem vários tipos de martelo. E tem aquele martelo, aquele automático, que você vai, parece uma metralhadora, né? Pô, se você não souber usar a ferramenta, você está lascado, você vai fazer bobagem.
E advogado, colega advogado, a principal ferramenta que você tem para você usar e a ferramenta que você mais usa é o processo. Uhum. O processo é uma ferramenta. E é uma coisa, eu lembro uma vez eu estava fazendo um cursinho para concurso, eu estava tirando sarro de uma colega que falava assim, você gosta de processo? Processo é procedimento, né? E a gente tem uma cultura jurídica no Brasil que a gente... Nossa, o nosso processo civil, ele é de uma riqueza tremenda. Uhum. Né? Tem gente que estuda isso. Cara, para mim, é uma ferramenta. É exatamente isso, é um processo. Como a gente tem processo na nossa empresa, né, de como é que como que a coisa funciona, como é que a coisa anda. Né? Tem uma previsibilidade de quais são os momentos, o que vai acontecer. E é só isso. Sim. O que importa é a vida real. É o que a gente chama do direito material. O que importa são os negócios, são as vontades, são os interesses. E aí, aquele advogado e as faculdades de direito ensinam isso aos borbotões, eles aprendem a ser técnicos, a operar o processo e não operar o direito, no mundo da IA, ele está lascado. Sim. Ele está lascado. O processo está sendo substituído. Agora, as relações humanas nunca serão. Não. Então, porque se você... Hoje eu te considero das pessoas especialistas em pessoas. Você é especialista hoje no diálogo, especialista em ouvir bem. Da porta da sua casa, da porta da sua casa para fora, você é um especialista. Brincadeira. Andréia, um beijão, viu? Mas é isso. As nossas digníssimas assistindo esse podcast vão falar assim: olha lá. E olha aí o que eles estão falando. Mas você sabe que tem uma coisa que é assim, eu vou te falar por que você tem que contratar um advogado sempre que você vai fazer alguma coisa. Por minha causa, porque acontece comigo. Eu tô falando aqui tudo isso bonitinho, só que quando é comigo, eu sou explosivo. Uhum. Porque, cara, quando não é comigo, é assim, esse aqui é o problema é teu. Eu vou cuidar dele, tá aqui, eu vou olhar, papapá, eu vou te devolver, o problema é teu, velho. Cuida, é teu, não é meu. Sim. Entendeu? Eu vou te ajudar a resolver, porque o meu trabalho é te ajudar a resolver esse problema, mas ele ainda é seu. Sim. Né? Quando o problema é meu, cara, ele me incomoda, ele me dói, ele me tira o sono. E aí, eu sou a pior pessoa para cuidar. É que nem você pegar um grande cirurgião, um grande cardiologista, e ele precisa fazer um transplante. Não é ele que vai fazer. Ele não vai arrancar o coração dele fora. Exatamente. Entendeu? É um pouco assim, né? A gente... Exatamente. E aí, então, a gente tá chegando aí na reta final do nosso bate-papo. Eu queria falar um pouco do direito de partido. Você falou uma coisa muito interessante, que na advocacia de partido, o escritório... Você tinha falado para mim... Isso aí gerou até uma reflexão. Porque uma coisa é o que eu entendo que é a minha empresa. Uma coisa é o que eu acho que é a agência Trinity, por exemplo. É uma coisa que eu acho que é o Tricast. Enfim, a nossa visão de empresário sobre a empresa. Isso é uma coisa que eu vou te contar. Outra coisa é o que ela é de fato. Explica um pouco sobre isso. Qual que é esse pensamento? Porque é o que você falou. Na advocacia de partido, a pessoa vai lá, vai te contratar com uma assessoria jurídica, eu te contrato para você ser o... Porque o legal do direito é todo mundo quer ter um advogado para chamar de meu. Fala com o meu... Ninguém quer pagar, viu? Ninguém quer pagar. E aí é isso. Quando eu contrato essa assessoria jurídica, eu vou ter que falar o que é minha empresa. Quando de fato... Você conhece o que ela é... Existe... Enfim, até para enriquecer um pouco mais a pergunta. Existe alguma receita para que eu saiba, às vezes, de repente, identificar o que ela é, de fato? O que é minha empresa, não algo do meu imaginário? Olha, eu acho... Eu não sei se tem uma receita, mas assim, tem que tentar olhar da arquibancada. Uhum. Você tentar olhar de fora, né? E quando a gente faz a advocacia de partir da advocacia que eu faço, é uma advocacia externa. Eu não estou no dia a dia da empresa, não estou lá dentro, eu não vou lá todo dia. Eu não estou na rotina, não estou naquele ambiente. Então, eu recebo as informações daquela empresa. Eu estou olhando de fora, eu estou olhando aquilo que você me conta, aquilo que você me leva como o que está acontecendo.
Se você souber conseguir olhar, né, para a tua empresa, para qualquer coisa sua, com um olhar externo, e conseguir, em vez de criticar o outro, em vez de achar a culpa do outro, achar a sua responsabilidade. Uhum. Entendeu? E aí, eu vou tentar aqui não ofender ninguém, né? Porque eu também tenho formação cristã e tal, Uhum. e eu falo assim, a gente tem que aprender a se livrar do sentimento de culpa, Perfeito. né? Porque o sentimento de culpa, ele atrapalha. Então, se a gente souber, em vez de ficar procurando a culpa, em vez de ficar procurando quem é culpado e justificativa, entender as causas, os motivos e as consequências, a gente consegue caminhar. O que eu faço na advocacia, na advocacia no longo prazo, é assim, você vai me levando, o empresário vai me levando as questões, às vezes o gerente leva a questão, às vezes o sócio leva outra questão, e eu começo a conviver, e com o tempo as pessoas vão confiando, e eu vou conhecendo as várias visões que as pessoas têm daquela empresa. Uhum. E aí já teve casos do empresário levar para mim toda uma sistemática, ele falar, e eu olhar e falar, escuta, olha aqui, tudo que você está me falando, tem o fulano envolvido. Uhum. O fulano fez isso, o fulano fez aquilo, o fulano... Você tem que conversar com esse fulano aqui. Pô, mas é meu braço direito. Pois é, velho. Você é canhoto, cara. Né? Tô brincando. É a pessoa que eu confio, a pessoa que eu mais confio lá dentro. Eu sei. É com ela que você tem que conversar. Perfeito. Porque você vai fazer um ajuste com essa pessoa. Você não vai dispensar, mas você vai fazer um ajuste do que você espera, do que ela, de até onde ela pode ir, de como é que ela está se colocando. Uhum. Porque aqui todos os conflitos giram em torno dessa pessoa. Sim. Então você precisa fazer um ajuste com essa pessoa. E aí você vai recolocar a coisa. Você tem. Você está assumindo um risco aqui. Você não está colocando essa cláusula no teu contrato. Cláusula penal qualquer, né? Você está assumindo um risco. Porque se esse prestador de serviço aqui deixar de cumprir esse contrato, você vai estourar aqui, vai estourar ali. Só que eu preciso conhecer a sua operação para entender o que esse fornecedor de rede do seu escritório representa para a sua operação. E como é que eu vou pactuar o contrato dele, porque ele vai me levar ao contrato padrão. Uhum. Entendeu? E nem sempre o contrato padrão dele é o adequado para a tua empresa. Então é um pouco... e tem uma outra coisa que eu brinco assim, o contrato é de quem faz o contrato. Né? Então assim, contrato de compra e venda é de quem tem mais interesse numa compra e venda do imóvel. É quem está comprando. Eu sempre respeito o contrato dele. Uhum. No contrato de prestação de serviços, o ideal, a gente sempre faz, quem faz o contrato é o prestador de serviços. Sim. Mas tem situações em que o tomador vai fazer o contrato. Porque o tomador tem situações específicas daquilo. Você tem que saber ajustar. Uhum. Você tem que saber ajustar, você tem que saber trabalhar. Então, quando a gente está ao longo da vida da empresa, a gente vai da empresa, do condomínio, da família, Uhum. a gente vai entendendo as dinâmicas, a gente vai sabendo como colocar, onde é que vai mexer. Porque eu vejo outra empresa, cara. Se a gente assistir o podcast que você tá participando, é totalmente diferente do meu. Entendeu? Sim. Nós estamos aqui juntos. Exatamente. E aí, hoje, quem quer contratar a questão de uma assessoria jurídica de partido mensal para ter esse advogado para chamar de advogado da minha empresa, você vai falar com ele. Deixa o advogado, por exemplo, a pessoa recebe um contrato, eu vou contratar um serviço para minha agência. Eros, lê aqui para mim esse contrato, vê se eu posso assinar. Qualquer pessoa, gestor hoje do Brasil consegue te contratar? Consegue. A pessoa tá lá no... Pagando bem. Você consegue fazer essa assessoria online tranquilamente. Consegue. Muita coisa a gente consegue fazer online. Uhum. Tá? Algumas coisas a gente não consegue. Tá? Tem coisas que a gente não tem jeito. Mas muita coisa a gente consegue fazer online. Muita coisa a gente consegue fazer remota. A gente consegue resolver bem. Tendo uma conversa franca, honesta, aberta.
Uhum. Bom, finalizando agora, eu queria falar um pouco do direito de família. O processo carrega muita emoção, a gente sabe. Como advogado que atua sem alimentar ainda mais esse conflito, como que você reage no direito familiar? Direito de família é algo que me angustia muito, porque eu tenho uma história familiar complicada. Eu sofri muito com conflitos de família, né? Então, assim, eu procuro sempre olhar o interesse de quem está mais desarmado. Uhum, Geralmente eu vou olhar o interesse dos filhos. perfeito. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é e tentar trabalhar com os pais, né? E aí eu estou falando de uma relação de divórcio, uma relação matrimonial, Uhum, com os pais no seguinte: olha, o que você tem de mais precioso na sua vida são seus filhos. Vamos olhar para os interesses deles. E aí vamos, a partir daí, todo pai e toda mãe, ou né, dentro da realidade que a gente vive, a gente presume que todo pai e toda mãe quer o bem para o seu filho, para sua filha. uhum, Então vamos trabalhar para isso, para o que interessa para os filhos e tentar preservar a relação entre pai e mãe, entre divorciandos, para que essa relação funcione. Quando a gente vai para uma relação de inventário, que aí já é uma relação diferente, que muitas vezes aquela relação familiar se torna uma relação meramente patrimonial, a gente tentar respeitar os laços e tentar respeitar as emoções das uhum. pessoas. E às vezes tem uma conversa franca com ele. Fala, escuta, você está aqui, o que que tá te apegando aqui? E aí eu vou deixando um pouco de ser advogado e eu começo a ser um pouco psicólogo. Né? E aí eu cometo crime de exercício ilegal da profissão, porque eu não tenho nenhum certificado de psicologia. Mas a gente começa a entender o que está pegando aqui, qual é o nozinho, né? Eu já desembaracei coisa que era assim, tinha uma briga familiar que o irmão se sentiu prejudicado pelo outro e na hora de vender o único imóvel da herança da família, ele queria ganhar 50% a mais que o outro irmão. Uhum. E como é que você vai desdar esse nó e como é que você vai desatar esse nó para que as coisas deem certo? Sim. Né? Então, um pouco, eu procuro escutar muito e tentar ponderar muito. E eu recuso muito caso, porque tem horas que não, olha, é melhor. Sim. Tem advogados que têm um perfil Agressivo. que lidam melhor com essa briga, né? Com essa briga o tempo todo. Porque é uma briga o tempo todo. Você, Cita um tipo de caso que você rejeitaria hoje. cara, um divórcio litigioso em que o meu cliente ele usasse os filhos para prejudicar o ex-cônjuge, A outra parte. a outra parte. Isso aí te incomoda profundamente. Isso me incomoda profundamente. Perfeito. E assim, se chega a outra parte, né? Se o advogado da outra parte, para mim se torna irresistível defender essa outra parte que eu percebo que o outro está usando os filhos. E aí eu também tento evitar, porque Uhum. aí eu deixo de ter aquele distanciamento que a gente precisa ter. Que é aquela questão mais profissional do que a emocional, você fala. Porque assim, o que funciona na minha visão de advocacia é eu entender que essa é a minha posição. Eu estou na cadeira de advogado, você está na cadeira de cliente, esse aqui é o problema que a gente vai resolver. Uhum. Esse problema ele é seu. O meu problema é resolver o seu problema. A minha obrigação é te ajudar a lidar com isso aqui. Mas isso aqui é teu. Ele dói em você. Ele não dói em mim. O que dói em mim é outra coisa. Uhum. Entendeu? O que dói em mim é a sua satisfação, é você estar bem atendido, é você entender o que eu estou fazendo, é a gente conseguir se entender dos prós e contras, e você me trazer um monte de outros clientes depois. Essa é a minha dor. Né? E principalmente que você me pague, porque, gente, o pessoal não gosta de pagar advogado, o pessoal dá calote em advogado, é duro. Né? Essa é a minha dor. E tem nesses anos de carreira algum processo que você se envolveu muito que mexeu com o seu emocional? Eu fiz um processo uma vez
de uma... Como é que se fala? É um processo recente para internar um usuário de drogas. Uhum. A mãe dele foi lá, desesperada. Eu nunca tinha feito na vida. Aí eu peguei e falei, vamos lá, eu estudei para fazer. Fiz para ela o processo, o menino fugiu. E era foi uma coisa muito intensa. Uhum. E aquilo você acaba se envolvendo e não é saudável. Uhum. Que era uma coisa que é muito pesada. Sim. Então, aquilo é um processo que eu me lembro de... E logo no começo da carreira, foi quando eu descobri que eu não ia ser advogado criminalista nunca. Por quê? Porque eu peguei um caso de um sujeito que fez uma série de crimes sexuais e eu tinha que fazer uma revisão criminal para absolver... para tirar ele, reduzir a pena dele da cadeia. Uhum. E eu achei caminho para fazer tudo e não consegui fazer. Eu não entreguei. Eu não entreguei porque eu não ia me sentir bem fazendo bem o meu trabalho como advogado daquela pessoa. E aí eu desisti do crime. Perfeito, Eros. E que conselho conselho prático que você daria para o empresário, síndico ou família que está sempre apagando o incêndio? Liga para mim. Não, tô brincando, OAB. Liga. Tenha sempre um advogado de confiança próximo. E advogado é que nem padre. Fala tudo que você fez de errado, cara. Não esconde nada. Não esconde nada, a gente precisa saber de tudo. Perfeitamente. Para fechar, qual frase resume sua visão sobre a advocacia fora dos tribunais? Cara, eu acho que quando a gente... Puta, não sei se eu tenho uma frase que resume a minha advocacia. Eu acho que é uma advocacia saudável. Uhum. É uma advocacia construtiva. É uma advocacia que me dá orgulho quando eu vejo que eu resolvo problemas ou que eu tiro o cliente de uma enrascada. Acho que é uma advocacia saudável. Legal. Leve. E nós, no Tricast que a gente falou de marketing, é super legal. A gente fala fé, finanças e marketing, a gente traz um pouco dos ensinamentos milenares que está na Bíblia, a gente fala um pouco de marketing, é muito legal também, muito interessante, talvez uma parte 2 desse podcast a gente pode falar em relação marketing, OAB, o que é permitido, o que não é permitido, quais são os jeitos de hoje de trazer marketing para dentro do jurídico, né? Que a OAB ela vai dar umas travas, mas tem um jeito de a gente agregar valor dentro do marketing jurídico para que a pessoa, o cliente, né? Hoje o cliente vendo porque é o jeito de você fazer hoje um conteúdo rico, assim como esse bate-papo que a gente vira marketing. E a pessoa vai conseguir ter acesso a um bom advogado. A gente pode até bolar um produto junto, quem sabe. Não é uma má ideia. Então, a gente pode trazer para um outro bate-papo e tem essa questão, né? Que é a questão de finanças. De a gente também falar um pouco das finanças dentro... Quais são a prevenção financeira que eu tenho que ter e por aí vai. Mas como tá esgotando o nosso tempo, eu vou deixar para uma parte 2 pra gente fazer. Opa, vai ter parte 2? Vai, né? Cobrar, hein? Não, a gente pode entrar na outra fila. Vou arrumar um paletó mais bonito que o seu. Não tenho dúvida. Eros, é isso. Quero te agradecer pelo seu tempo, por essa amizade, por esse bate-papo, por esclarecer a dúvida, tenho certeza de muito pai de família, muito empresário, muito pode ser que tenha síndicos assistindo a gente, tenho poucos amigos síndicos, mas que a gente com certeza vai fazer que esse vídeo vá mais longe, porque foi um papo muito rico. Muito obrigado, deixa uma mensagem final, deixa seus contatos, seu site, como que as pessoas podem te encontrar hoje nesse universo digital. Obrigado pelo convite, adorei, gostei mais de fazer do que esperar estar na fila. Né? Eu gosto dessa brincadeira. Você pode me encontrar, quem quiser encontrar, ter o site do escritório, que é rpdadvogados.com.br, R de Romário, P de Paixão, D de Dias, né? rpdadvogados.com.br, tem as redes sociais, @rpdadvogados, né? O meu nome é um nome muito comum, Eros Romário, você também vai me achar por aí, né?
E tem o e-mail do escritório, que é o contato@rpdadvogados.com.br, e ali a gente direciona, né? A gente falou muito aqui da parte empresarial, da parte do direito civil, mas a gente tem um braço lá, previdenciário também, que é muito bom. Que é surreal, né? Que é surreal. Tem que trazer a Andréia aqui um dia. Perfeito. A Andréia, ela se convenceu sozinha, porque, enfim, a minha palavra não vale nada. Eu sou casado, quem é casado sabe como é que é. Ela se convenceu a investir. Porque nós temos a última palavra sempre, né? Sim, senhora. Sim, senhora. Ela se convenceu de que ela tem investir na advocacia administrativa, né, CS, Uhum. e ela tem tido ótimos resultados. Isso dá um ganho de tempo para o cliente muito bom. E, Andréia, na próxima, na parte 2, cobra a gente pra a gente fazer aqui um bate-papo, eu, você, a Andréia, para falar do direito previdenciário, para trazer cases, porque eu falo, eu vejo situações de parentes, amigos, pessoas próximas, que não fez o planejamento, poderia ter aposentado melhor, e é o que eu falo, o que ele poderia viver com aquele recurso maior, o resto da vida, às vezes ele não fez esse acompanhamento e acabou... Às vezes é uma escolha assim, cara, para que você vai pagar, né? Quem é CLTista, tem as pessoas que são obrigadas a contribuir, não tem como escolher. Mas às vezes tem gente que consegue controlar, né? Às vezes assim, cara, faz um planejamento, porque isso te orienta a pagar um pouquinho menos para o INSS, mas não deixar de pagar, porque se você tiver uma dor de barriga, o auxílio-doença vai te salvar. Uhum. Né? Então, você tem que pagar um tantinho bom. Mas você também não precisa pagar no teto. Sim. Porque você não vai ter o retorno daquele investimento. Coloca em algum investimento de prazo mais longo que vai te dar uma rentabilidade. E você vai ter 2 rendas e por aí vai. E aí vai aí para uma consulta que você vai saber até... A previdenciário, André, sabe melhor do que eu. Exatamente. Eros, obrigado. Muito obrigado. Tudo de bom. Desejo para você que você continue prosperando, você e sua família. E você que está em casa assistindo o nosso podcast, um beijão para você. Que sua família prospere muito. Que você pare às vezes de correr uns riscos bobos e busque realmente, seja no marketing, nas finanças, em qualquer área da sua vida, você prevenir. Se você tem um carro, você sabe. Sai muito mais caro quando você espera ele quebrar, quando você vai lá e faz a sua revisão. Então, às vezes é hora de a gente parar, refletir, revisar, para que a gente tome melhores escolhas e viva com um pouco menos de conflito nessa vida que é puro conflito. Um beijão, fica com Deus e até o próximo TriCast.